Muito bom dia, mais um Tereré e Resenha, direto do jornal Vigilante, em Dourados, Mato Grosso do Sul, coração do Mercosul, a nossa grande Dourados, amada cidade, para o Brasil, para o mundo. Hoje vamos estar entrevistando aqui o Germano e o Matheus, que são representantes do partido Missão, um papo engrandecedor de um partido novo com ideias novas e soluções para a nossa política. Acompanha a gente, manda suas perguntas lá no Facebook e a gente vai fazer ao vivo aí na medida do possível. Hoje é um programa que, falei para os meninos aqui, vai dar 2, 3 podcasts, são muitas informações, vem com uma ideia nova de uma política local, regional e até nacional e internacional. E aí tem o Livro Amarelo, tem a revista Valete. Então tem muito assunto aqui, a gente tem que até organizar. Queria que vocês se apresentassem, muito obrigado pela presença, sejam muito bem-vindos. Tudo bom, prazer, sou o Germano Caires, sou engenheiro de energia, também sou empresário no setor no ramo de energia solar, sou pré-candidato a deputado federal pelo Partido Missão e estamos aqui com uma conversa rica, falar do nosso Brasil, falar da nossa cidade, do nosso estado, é sempre bom. Obrigado. Prazer, obrigado pelo convite. Eu sou o Matheus Quadros, sou contabilista, trabalho na área administrativa há mais de 10 anos, sou daqui de Dourados, estou como pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Missão e vai ser de uma grande honra estar aqui participando. Legal, então vamos fazer a primeira pergunta. O que é o Partido Missão? Era do MBL, tem o Kim Kataguiri, né? Assim Kataguiri. Aí tem o Renan Santos, que é um expoente aí, tá viralizando nas redes sociais, os novos eleitores, a classe jovem acompanha, o meu filho acompanha ele, as ideias, acho que o filho de muitos amigos também. Aí depois nós vamos falar aí do Livro Amarelo, que é essa trilogia, né? São 4 edições, né? Que são os fascículos. Hoje na verdade, já são 6, né? Já são 6 fascículos. São 6 fascículos. Queria que vocês apresentassem, então, para quem não conhece aí, quem são os expoentes aí do Partido Missão e qual que é a missão do Partido Missão. É um partido igual aos outros, mais uma legenda, ou tem um ideal diferente? Não, assim como você mostrou ali, o Partido Missão, a gente tem toda uma estrutura por trás. Você tem a questão da revista Valete, que é uma parte cultural onde a gente apresenta debate, só que voltada para o partido, principalmente tem o Livro Amarelo, que é onde a gente concatenou todas as ideias e propostas para poder justamente apresentar para ter um país melhor. Porque você Vou fazer uma heresia aqui, vou abrir antes de fazer o curso lá. Não, pode ler. Fique à vontade. A ideia é exatamente essa, é que as pessoas conheçam o projeto, leiam, porque a ideia do Partido Missão não é fazer um estelionato eleitoral. Se a gente conseguir estar, né, no poder, o Renan ganhar, o Partido Missão chegar a governar o Brasil, tudo que nós vamos fazer, o que nós pretendemos fazer para o Brasil ser um país glorioso, grandioso, está escrito aqui. Então não tem como a gente cometer um estelionato eleitoral. Então você nunca vai ver ninguém do Missão em desacordo com as ideias do Livro Amarelo. Esse aqui são os fascículos, né? A cartilha de governança. Praticamente, esse aqui é o fascículo onde a gente ainda está pensando, está sendo revisado agora para ser lançado de fato o Livro Amarelo. Então o Livro Amarelo ele vai ser lançado antes de começar as campanhas e o Livro Amarelo vai estar concatenado tudo isso aqui. Então aqui tem para você ver o primeiro fascículo, ele é onde estamos. Então aqui não sei se vai dar para ver, mas é um menino do Rio de Janeiro olhando para o Cruzeiro do Neymar. Porque é isso, né? O que hoje você tem no Brasil como algo que é virtuoso, que é você vencer na vida, né? Você tá com essas figuras, né? É o funk, é o MC, é o jogar bola, enquanto, cara, e os nossos cientistas, e os nossos astronautas, e as pessoas que estão realmente fazendo a diferença na vida do brasileiro. Então, isso aqui a gente pega onde a gente está, que é o problema do Brasil, e vai lá até lá na frente, por exemplo, esse aqui é o 4º fascículo, que é onde a gente pensa um Brasil poderoso. A gente pensa um Brasil rico, então tudo que a gente pretende fazer está aqui com o tempo, então... Esse é um fascículo legal, porque esse Brasil poderoso, que é onde já fala, por exemplo, o Brasil ajustado aos problemas econômicos, ajustado aos problemas fiscais, onde a gente entra em fóruns internacionais, onde a gente começa a negociar de igual para igual, como por exemplo países da OCDE, dos BRICS, mas para isso a gente tem todo um caminho, que por exemplo até os fascículos anteriores, questão de propostas, aonde a gente pega, por exemplo, no terceiro fascículo, eu acho que é
para onde vamos? Aquele ali. No terceiro fascículo a gente começa a falar de propostas econômicas, que é, por exemplo, a gente fala, por exemplo, do imposto sobre consumo, onde, por exemplo, o país é o 12º país onde mais cobra imposto sobre consumo no mundo. Onde ele cobra, por exemplo, 15% do PIB, da arrecadação do PIB, onde você pega, por exemplo, os Estados Unidos, cobra 4% do PIB. Mesmo a China cobra 8%, e a gente quer ficar na média do OCDE, que é 10%, segundo a proposta do livro. Só que isso aqui, todo com plano de estrutura, todo com uma estruturação. Então, todos esses fascículos vêm primeiro analisando o problema e depois trazendo quais são as soluções para poder resolver esse problema. Então, tipo, como a sua pergunta começou, por exemplo, se um partido missão é só mais uma legenda, não, a gente tem toda uma estrutura, um propósito. A gente não é, por exemplo, eu estou aqui no PV, eu vou mudar aqui para Solidariedade. Não, a gente tem uma proposta. O partido, não é que nem, por exemplo, a gente tem um partido... Pulo de legenda. Não é uma legenda qualquer, não. A gente tem um norte. Não é, por exemplo, você pega. A gente não é o Pepuri. Você tem alguns partidos onde, por exemplo, o cara tá lá no Congresso, ele tá defendendo, tá indo a favor da escala 6x1, mas o governador tá indo contra. Sabe? Um cara é de esquerda, outro é de direita, dentro do próprio partido. Então, não. Aqui, votando junto. Exato, aqui não. Aqui a gente tá mostrando realmente um propósito, um norte pro Brasil. O próprio PL, né, que se diz um partido de direita, né? Ele tá em alguns lugares com a direita, mas lá no Nordeste ele tá junto com o candidato do PT para se apoiar. Então, assim. Essas alianças regionais. Você vê que, assim, aqui não, então assim, e aí você vai me perguntar, tá, mas quem escreveu isso, da onde vêm essas ideias, né? Então assim, é um trabalho voluntário de mais de 200 mil pesquisadores. Então assim, você entra nos grupos de discussão, faz as pesquisas, são validadas, tem professores, tem cientistas. Então assim, dentro daí a gente estudou mesmo os problemas para poder resolver, porque a gente entende que tem jeito, o Brasil tem jeito. Eu como engenheiro acho que é difícil você resolver um problema sem entender um problema. Uhum. Então a gente foi a fundo entender com pesquisadores, com pessoas competentes mesmo de verdade, para tentar resolver. Então tá tudo aqui. Então o Missão, ele nasce, até o nome diz, né, missão, porque nós estamos em uma missão. E a nossa missão é, nos próximos 30 anos, transformar o Brasil numa das 5 maiores nações do mundo. Aqui a gente estava conversando aqui em off, ele é casado com a sul-coreana, e eu cito muito o exemplo da Coreia do Sul, assim como o Japão da era Meiji, que saiu de um país extremamente pobre e hoje eu tô com um Samsung na mão, né, um Hyundai, e até cinema, né, teve a brincadeira lá do... o Soft Power, que eles trouxeram os doramas, né, pra entrou até no cinema, né, com Isso. 1, 2, 3, eu não lembro, lá que tinha a amarelinha, brincadeira lá, né? Como que foi feito isso? Se sacrificou uma geração para trabalhar e construir isso, para que as próximas gerações agora desfrutem. Então a nossa geração, a missão, ela é como se fosse um conflito geracional. Então assim, a nossa geração hoje, quem está aí quem está chegando na adolescência ou quem está nos seus 40 anos, a gente viu sempre um Brasil sendo governado pelas mesmas pessoas, onde a nossa vida ficou pior. Ficou mais caro. Hoje o jovem, para ele comprar um apartamento, para ele comprar um carro, é surreal o preço, os juros, o que virou. Então assim, a gente quer agora tomar a frente, né, a nossa geração, e talvez nós seremos a geração sacrificada, porque nós já fomos sacrificados, né? Então agora, já que a gente não tem chance, vamos pelo menos trabalhar para entregar uma geração melhor, para entregar esse futuro glorioso que a gente fala, né? Pra frente. Germano, tem muito assunto, vamos ordenar aqui, senão a gente se perde, que é muitas ideias. Então o fascículo, ele está dividido em 6 fascículos do livro amarelo. O primeiro é onde estamos, né? Acho que podia ser até da onde viemos, né? Eu falo com o professor amigo de história, que é saber de onde viemos, saber onde estamos, saber onde a gente vai. Mas o 2 é de onde viemos. Aí o 2, então onde estamos, o 2, onde viemos, o 3, para onde vamos. Então aqui é uma trilogia bacana. Quarto, aí o Brasil poderoso, já com aí tem o quinto, diagnóstico situacional. E depois o quinto, um Brasil rico. E aí vem o sexto, cadê ele aqui? O sexto eu anotei aqui, ó, que é um Brasil livre. Então, de onde viemos e onde estamos e para onde vamos? Qual que é a visão do Partido Missão? A gente está no caos, né? A gente está num país que tem todas as commodities do mundo, tem energia abundante, mas que não consegue produzir. A gente pode ver no próprio petróleo. Temos petróleo,
mas não conseguimos refinar o petróleo. A gente precisa de fertilizante, podemos fabricar os fertilizantes, mas não temos os fertilizantes. A gente tem as terras raras, podemos fazer os microchips, mas cadê os microchips? Então a gente está num país que tem todas as oportunidades. Microchip, salvo engano, é uma empresa lá do Rio Grande do Sul, né? Que começou, né? Que era o chipzinho, né? Não sei te dizer, mas assim, você vê que... era estatal ainda, e tenta privatizar de qualquer jeito. A gente tem, que nem o Germano tá falando, uma abundância absurda de recursos, só que o problema é que a gente não trabalha. Por exemplo, a questão de fertilizante, a gente importa 90% dos fertilizantes. Isso impacta em 22% do custo do agro brasileiro. Se corta o fertilizante que a gente importa, a gente fica à mercê do exterior. E a gente pode fazer aqui, só que tem que ter um governo que se preocupe com isso. Terras raras, a gente está começando a ter agora a geração de carros elétricos, onde a gente tem terras raras em abundância tem aqui. Sol, né? Exato. Aí o que o governo Lula faz? Só vende para o exterior. Não, traz as empresas aqui, ó. Tal empresa quer explorar aqui, traz a empresa aqui e vai gerar emprego aqui. A gente, isso é assuntos de soberania nacional. Então a gente vai ter essa parte nossa e essa parte aqui a gente vai pegar e vai gerar emprego aqui. Então, por exemplo, a gente tem os recursos, só que a gente tem que começar a trabalhar em cima deles. Eu vou te dar um exemplo Tecnologia nossa também. Eu vou te dar um exemplo de como o Brasil hoje ele está na mão do mercado exterior e externo como um todo, dando um exemplo do meu setor. Eu trabalho com energia solar fotovoltaica, certo? Nós somos o país do mundo com o maior potencial de geração de energia solar do mundo. Então, ou seja, se o Brasil quiser, nós viramos o maior produtor de energia através do sol do mundo. E nós não temos nada de indústria nacional. Hoje, a indústria nacional brasileira ela não consegue nem atender nem 2% da demanda brasileira. E aí ela é uma indústria totalmente protegida por impostos e encargos, o que deixa a importação mais cara. Do custo do Brasil, né? Isso, mas só que pensa, se a China hoje falar assim, eu não quero mais vender produtos de energia solar fotovoltaica para o Brasil, o mercado fotovoltaico do Brasil desaparece. Desaparece. Então assim, isso é onde estamos. Um país que tem o potencial para tudo, mas que ao mesmo tempo não é nada. A gente é o eterno país do futuro, né? A gente nasceu nessa promessa, né? O Brasil será o país do futuro. Para falar de onde viemos, onde estamos, para onde vamos, vou citar um exemplo que ele ilustra tudo isso que é o Brasil. As favelas, né? Era o morro das favelas, aí uma promessa que voltasse da guerra ia ganhar uma casa. Eu vi a proposta lá do Renan, que é urbanizar as favelas. Um tempo atrás, teve alguns projetos disso, de urbanizar as favelas, dar um título para aquela pessoa, a polícia conseguia entrar lá, agente de saúde, teve a UPP. Como que vocês veem esse processo histórico do Brasil escravocrata, de uma colônia de exploração, para chegar onde a gente está, com violência, crime organizado mandando nas regiões onde o Estado tinha que ser soberano? E como resolver? Como urbanizar as favelas? Você quer começar? A questão da urbanização das favelas, tipo assim, tem toda a questão que você falou estrutural, de a gente olhar a parte urbana, a parte de assistência, seja na parte de saúde, seja na parte de educação. Só que a gente tem que começar pelo problema principal, que é a questão do crime. Porque assim, desde a parte antiga, onde, por exemplo, foi colonizado a parte marítima do país, onde foi colocado as colônias e foi cada vez mais colocando para descentralizada a parte da população, foi começado a se criar o crime, onde foi levado anteriormente a população e foi começado a se criar o crime. E o problema é que isso foi enraizando no país, e o Estado não combateu isso. O que aconteceu? O crime começou a ganhar entrelaço dentro do Estado. Você tem hoje, por exemplo, representantes do crime tendo espaço dentro do Estado, a dama do crime tendo espaço dentro do Planalto, entrando e saindo. Você tem presidente da exato, Bacelar, né? Isso. Segundo as notícias, né? Supostamente. Supostamente. Entrando e saindo dentro do governo. Você tem a autoridade do Rio de Janeiro totalmente entrelaçadas com o crime organizado. Então, justamente, a principal proposta do Renan é acabar com o crime organizado, que é o jargão do partido, que é o jargão da campanha do Renan, que é prendeu, matou. Olha, a gente vai pegar e vai devolver a liberdade para o cidadão do Rio de Janeiro, para o cidadão que está na favela, e após isso, após a gente tomar o controle do crime organizado e devolver para a população, a gente vai começar a pensar em urbanização, vai começar a pensar em estrutura, seria uma em ação urbanização. lá de El Salvador?
Não sei os moldes de El Salvador, mas assim, enrijeceu muito lá, né? El Salvador é um exemplo. E eu acho que a gente pode usar esse exemplo para ver o que dá para ser usado dali no Brasil. Mas você perguntou da onde viemos para chegar nisso daí, eu acho que tudo se resume no abandono do Estado. Exato. Infelizmente, o Estado, desde sempre, ele meio que abandonou a população brasileira. Ele não assumiu o seu papel, né? De Estado e foi deixando as coisas irem. O crime, não existe vácuo de poder, né? Então, assim, aonde o Estado não estava presente, outras pessoas tomaram o Estado. E aí o crime não é só o crime organizado de facções terroristas, é milícia, outras coisas que estão ali. Então, assim, o crime ele tem várias faces, né? E ele foi tomando. Então, assim, a primeira coisa pra gente resolver é o Estado assumir o papel do Estado. É o que o Renan fala. Ele fala assim, a nossa Constituição ela dá pra gente direitos, né? Que é o de moradia, que é o de ir e vir, que é o da segurança. Então isso é um papel do Estado. Mas o Estado abandonou essas pessoas porque ele não entrega isso lá. Ele não entrega nada. O Estado não entra. A polícia... a gente viu nas operações do Rio de Janeiro as barricadas. A polícia não entra naquele local. Então assim, não tem Estado ali dentro. O PP, como que vocês veem a visão do Partido Missão sobre o PP? Foi uma tentativa? Eu acho que foi uma tentativa, eu vou falar por mim, eu acho que foi uma maquiagem. O Rio de Janeiro, você vê que as coisas acontecem ali. Vou dar um exemplo. O Estado não entra na favela para dar segurança, o Estado não entra na favela para melhorar os serviços públicos, para dar o saneamento básico. Mas no dia da eleição o Estado entra. No dia da eleição tem urna eletrônica lá dentro das escolas, tudo acontece normalmente. Então, ou seja, eu vejo, como o Matheus falou, que tem o crime está já interligado junto com o Estado. Eu vejo que talvez algumas dessas ações, ou como alguns eventos que teve Copa do Mundo, Olimpíadas, do Papa, o Papa, eu tava lá, eu tava lá no visita do Papa. E assim, nunca vi um Rio de Janeiro tão tranquilo na minha vida. A gente foi dá um tiro que é a visita do Papa. A gente foi pela igreja na visita, então assim, a gente ficou no morro, a gente ficou numa escola dentro do morro, tudo tranquilo, tudo funcionando. Então assim, acredito que tudo isso aí foram acordos. Acordos mesmo dessa junção que infelizmente teve o Estado. Falta governabilidade, né? Porque assim, como que uma ministra de Estado, que é a Aniele Franco, consegue entrar na favela e andar na favela sem capacete e fala assim, aqui na favela é assim mesmo, é sem capacete, é a regra. Ela mesma, que é ministra de Estado, está negando as leis do Estado na hora que ela está lá falando que ela tem outra lei. O exemplo é em cima, né? Você consegue entender como a gente está perdido? Como o Estado brasileiro está perdido? O Estado não sabe o que ele controla, o que ele não controla. Você vê gringo ir lá querer aparecer naqueles videozinhos da Rocinha e tal, inclusive querer glamorizar aquilo. Não é glamour, não é bonito não, cara. A pessoa sofre lá. E que nem você comentou da operação, isso aí basicamente é enxugar gelo. Tem que ter um plano estruturado para justamente... Olha, a gente tem esse problema enraizado, é um problema muito grande. Então a gente vai acabar com ele. A gente vai entrar, vai tomar e vai ficar. Exato. A gente não vai entrar daqui um dia, causa um dia, no outro dia amigos, saiu assim, foi será embora. um conflito gigante, né? É contra a maré mesmo, Mas tirar aquele câncer assim, né? Vai ser a forceps. Mas assim, porque você vai ter que retirar a população, urbanizar aquele setor, porque eles boicotam, né? Acho que o prefeito o prefeito de, não lembro a cidade, que foi até elogiado por alguns direitos, que ele bateu boca lá, que eram os prédios da Minha Casa Minha Vida, e o tráfico entrava lá, as facções, e tem vídeos, né, falando do que era produtor do filme Tropa de Elite, que hoje não é mais o tráfico. É o gato net, é o gás, é o mercado, domínio do território. Domínio do território. E aí pensa assim, se o território é brasileiro, como que tem outra pessoa que domina o território brasileiro? Então assim, a gente tem que declarar guerra aos domínios de território. Para tomar o território brasileiro de volta, instituir o Estado, e aí o Estado manter ali, aonde o que der para urbanizar, urbaniza. O que não der, infelizmente, a gente tem que conscientizar as pessoas que elas vão ter que sair dali para morar em área de risco. Poxa, você está morando no morro, lá dá uma chuva, desaba, as pessoas morrem, as casas caem. Então assim, eu nunca morei no Rio de Janeiro, não sei como que é quem mora lá, não sei como que é, né, a vivência dentro da favela, mas assim, que morei em outros países, conheço outras realidades, moro em Dourados, eu acredito que lá não é o melhor lugar para se morar. Tem um problema lá, para falar aqui como enfermeiro e doutor em saúde pública, né, em ciência da saúde pela FGD, na qual você também é formado, tem seu familiar lá que é docente.
Ali tem um problema de tuberculose, tem lugar que não ventila, tem um problema de violência, né, de todos os tipos lá, sexual, ameaça. Então, assim, é um lugar insalubre. Alguns becos. Tem um grande, que né, entra ele faz um canal que ele fala entrando na Rocinha. E aí aquele monte de fio, então é furo de energia, furo de internet, é opressão, tem as meninas prometidas aí que já vão ser estupradas, né? Então a família tem que sair, fugir. Então assim, gosta disso, é uma missão do Estado. O Partido Missão, para urbanizar as favelas e combater o crime organizado, ia começar pelas favelas do Rio de Janeiro, seria por Paraisópolis, seria por São Paulo. Isso seria planejamento de território, pegar e olhar o mapa, olhar quais são os locais dominados, isso aí já é uma coisa tática, né? Observar com a polícia, com os comandos especiais. Não é algo que dá pra gente falar hoje exatamente onde vai começar, onde vai ser. É uma ideia, mas não tá planificada ainda. Mas a gente tem um planejamento aqui. Agora, chegar nos detalhes é sentar com a força tática, como é que vamos fazer, qual é a melhor maneira, eles vão ter pleno conhecimento de território e decidir qual é a melhor maneira de... Porque se você conversar com policiais, tanto policiais que vivem nessa realidade do Rio de Janeiro, do Ceará, na Bahia, aqui mesmo, que a gente tem alguns problemas do crime organizado aqui na fronteira. Se você conversar com todas as forças policiais, você vai ver que todas elas dizem que eles têm plenas condições de tomar o poder e garantir a segurança. Só que como eles são chefiados por alguém, eles obedecem ordens. Se a ordem não vem, é que nem você está na guerra, você está na linha de frente, você precisa dar ordem para atirar. Se o cara não dá a ordem e os outros virem matar todo mundo e ninguém dá ordem, vai todo mundo morrer sem atirar. Entendeu? E pior, Germano, se você tem um país onde o líder ele se alia com um lado criminoso, como que o policial vai ter um âmbito, um ímpeto de querer ir pra cima do crime, se quando as suas lideranças, as milícias, por exemplo, tá lá aliado com o lado do crime? Não tem como. Não, e nem só isso. Pensa que você é um policial federal. Em vez de um servidor da FGD, você é um policial federal. Você também é um servidor do Brasil, mas um policial federal. Você faz toda uma investigação, você dedica horas, dias, meses, anos, prende o vagabundo, porque o corrupto ele é vagabundo, o político, prende o vagabundo e ele é solto no outro dia pelo juiz, por um acordo do STF. É preso, tem vezes, né? Então, tipo assim, tem uma cariação então, assim, a polícia, custódia, na Polícia Federal nós temos as melhores polícias do Brasil, agentes extremamente capacitados. Do mundo até, né? Que fazem um trabalho belíssimo de achar toda essa corrupção, de achar tudo isso, prende o cara, tem as provas e não vale nada. Não morde a solta, né, meu irmão? Pensa prende você, solta, prende não, solta. Pensa você o Gabriel sendo... Pensador, né? Prende solta, prende. Pensa você sendo esse servidor. A maresia crescente. Vendo seu trabalho jogado fora. Pensa você... Faz uma provocação aqui, ó. De onde vimos, né? Viemos, onde estamos, para onde vamos. Esse aqui é um diagnóstico bem complexo, né? Que é histórico, é falar a verdade. Eu acompanho aquele Eduardo Bueno, que ele fala não cai no Enem, e ele fala, não foi bem assim, né? E tá tudo relatado em livro lá. A história foi bem... O quadro da independência não é uma pintura lá na França e assim vai. Eu acho que o melhor que tem aqui, ó, dos fascículos, é o Brasil Rico. Esse aqui, a gente sempre soube desde a escola que o Brasil é muito rico, né? Porque é escândalo, rouba. O professor fala, rouba e tem dinheiro. Como fazer essa riqueza tá na sociedade? É distribuir renda, é tributar grandes fortunas, é gerar emprego, é industrializar o Brasil. O que tem que fazer para esse Brasil em 10 anos... JK era 50 anos em 5, né? Em 10 anos, eu acho, acabar com as favelas, as facções não mandarem mais na sociedade, tanto nas regiões ocupadas, como no judiciário, na política, na gestão administrativa, né? Como fazer isso para amanhã, começar agora? Eu acho que assim, primeiro você tem que entender os problemas e planejar, como a gente já está fazendo aqui, a gente já tem algumas soluções, e aí é você implementar e ter vontade mesmo de fazer, vontade política. Então assim, você precisa ter um líder que está lá em cima, que ele tem essa vontade política, ele quer fazer, ele vai fazer com que todas as pessoas envolvidas naquilo ali queiram alcançar o mesmo objetivo. É que nem numa empresa, você precisa bater uma meta, você precisa que todo mundo do seu time esteja engajado para chegar naquela meta. Então, ele quer fazer isso, e o Brasil Rico industrializar principalmente o interior, trazer uma economia complexa para os locais. Então, assim, hoje, do jeito que é o Pacto Federativo, a gente produz muito de um lado, manda muito para o outro.
E aí esse lado aqui não consegue resolver os seus problemas porque o dinheiro que ele gerou aqui não ficou aqui. Aqui não tem dinheiro, não desenvolve, só Isso, pega aqui. isso. Onde você mandou o dinheiro também não melhora. Então, assim, a gente precisa entender isso e começar a industrializar os pequenos... Vamos dar um exemplo Dourados. Vamos pegar a nossa cidade. Como transformar a nossa cidade aqui? Então, assim, Dourados, você tem um agro pujante, pô, perfeito, já temos uma parte. Mas a gente não tem as indústrias aqui de complexidade. Então, assim, pega o FGD... É uma indústria até de manufatura, até, isso, né? Porque ela pega a carne, faz o corte, faz o embutido, né? Que mas só, né? Mas tem só a Impasa, que é... Mas só no agro, né? Então, assim, as indústrias que a gente tem são só no agro. Mas pega a nossa região aqui. A gente tem um nível de cabeças mesmo pensante muito alto aqui na nossa região. Por conta do FGD, faculdades de engenharia. Então, assim... Como que a gente não tem aqui indústrias desse ramo? Vou dar um exemplo no ramo de sustentabilidade. Carro elétrico, bateria. A gente tem faculdade de engenharia de energia do FGD, engenharia de produção, mecânica, de software, civil, de alimentos. Então, assim, a gente não deveria estar produzindo... Aquicultura, eu vou entrevistar o professor aqui, mas esse potencial que está até abandonado, né? Tem pouca procura por esses cursos. Na verdade, aqui, Germano, você falando assim, ela para ser um polo da engenharia, né? Sim. Então, assim, aí que a gente precisa, aí que a gente vai começar a transformar o Brasil rico. Entendeu? Aí vamos pegar o Germano aqui para a mulher dele fazer a tradução do que eles fizeram lá na Coreia do Sul. Vamos trazer para cá, que é a indústria de alta tecnologia. Mas o que eles fizeram é simples, digo, pega o capital humano que você tem bom, pega o recurso que você tem e usa a tecnologia ao nosso favor. A gente tem minerais, temos água, a gente tem tudo isso aqui. A gente tem tudo isso aqui. Só falta o quê? A vontade da pessoa que vai falar assim: nós vamos fazer. Exato. E dar a dica, vai ser feito assim, assim, assim. Por isso que, às vezes, a gente está votando para presidente no Brasil há muito tempo, como se fosse um concurso de popularidade. Mas enquanto, na verdade, a gente precisa escolher o líder. Um voto emocional, né? A gente precisa de um líder. Pergunta pro Lula, quem vai liderar. Qual é o projeto dele para poder mudar o Brasil? 20 anos tentando tirar o brasileiro da pobreza? Como? Não fala. O Bolsonaro, não quer anistia. Pergunta pro Flávio qual é a proposta dele. Não tem. Agora, por exemplo, qual é a proposta do Renan? Industrializar o país. Pega no Nordeste, a gente tem muita mão de obra lá que precisa de trabalho. Você tem estados onde tem tipo 50%, 60% das cidades que recebem mais Bolsa Família do que tem trabalhador. Não, vamos colocar indústria lá, vamos fazer a região do Mato Pita, fazer ela evoluir, fazer ela ter indústria. Lá a gente tem as terras raras na região da Bahia, colocar indústria para poder colocar trabalho para mão de obra que precisa de trabalho. Pegar e, por exemplo, a gente tem na parte de economia, a gente quer colocar um teto na parte de imposto. Onde coloca, por exemplo, teve teto de gasto que não adiantou muita coisa, foi furado várias vezes. Exato. Mas colocar por pedalada, né? Mas, a sua pedalada vale, a minha não. Exato. Né? A minha é da cassação. Mas trabalhar num teto de imposto, onde, por exemplo, o Brasil hoje trabalha numa margem de 35% de imposto, trabalhar aos poucos para chegar num teto de 28% de imposto. Eu estava falando aqui em off antes de começar a questão do imposto sobre consumo. O Brasil arrecada cerca de 15% de imposto sobre consumo do PIB brasileiro. Que é até covarde, né? Você como contabilista, né? Não tem onde correr, né? Não, exato. 15% do PIB brasileiro é um montante absurdo. Enquanto você pega a média dos países da OCDE, é cerca de 10%. Os Estados Unidos é 4% em cerca de imposto sobre consumo. E imposto sobre consumo ele é o pior porque afeta principalmente os mais pobres. Porque o pessoal compra arroz, feijão, a carne para poder sobreviver. E a meta, por exemplo, do livro amarelo é aos poucos, dentro de, por exemplo, cerca de 10 anos, abaixo já de 15% para 10%. Progressivo. Justamente progressivo. E isso vai justamente impactar a gente. Dá trabalho para a pessoa que precisa de trabalho, aumenta a economia, diminui imposto sobre consumo, que é uma coisa vital. Começar a trabalhar também, tem outra proposta em relação à folha brasileira. A folha brasileira custa demais. Você pega um funcionário de uma empresa, onde ele custa 2.000, o funcionário ele recebe 2.500, mas o patrão paga 4.000, é 1.500, 2.000 pelo super salários, penduricalhos. O que o Partido Missão pensa disso? Acabar, isso não existe, isso não existe. Que agora o Zino, eu falo para os amigos até de direita, né, de extrema direita. Sim. Foi um juiz dito comunista, né, o ministro da STF. Mas combateu, né? Ele não combateu não. Sabe o que o Dino fez? Sabe o que o Dino fez? Não. Jogo de cena? Não. O governo não tem dinheiro. O governo não tem dinheiro porque ele gastou tudo, não tem como pagar. O Dino está só fazendo algo para o Lula para enxugar a folha, para ter dinheiro e caber no orçamento desse ano de eleição.
Porque como o Lula não pode ir lá e arrancar, ele está usando o Dino para fazer isso, porque ninguém pode falar nada, reduz a folha, controla os gastos, daqui a pouco volta de novo. É igual imposto. Ele não tá ajudando ninguém, não. É igual Ele não tá ajudando ninguém, Mas não. cortou, não cortou? Cortou para ajudar o Lula, entendeu? Para fazer um jogo Mas de não é cena. o que faz, é quem faz? Não, mas ele Mas você entendeu o jogo de cena? Nós Ele do cortou- Partido de São somos contra. Ele cortou Contra. provisoriamente, esse é o ponto. Ele cortou provisoriamente, E isso pode cortou voltar a alguns, qualquer né? momento. Inclusive, imposto de renda, que, nossa, ele falou, ele deu uma proposta em campanha que iria aumentar a isenção para 5 mil. Esse ano ia começar a valer. Ele estendeu em mais um ano. Por quê? Porque tem mais um ano de vigência do mandato dele. Ele precisa de dinheiro no caixa, não tem dinheiro. É tudo pra jogo de cintura, pra jogo de política. Escala 6x1, o que vocês pensam? O fim da escala virar 5x2? Eu Negocia vou ser- direto com o patrão? Escala 6x1 é o seguinte. Fim da CLT, que vocês A pensam? gente está discutindo algo que num futuro próximo nem existe. Se você vai para outros países, não é assim. Aqui no Brasil, a gente está discutindo escala 6x1. E se a gente for ter uma indústria mesmo, a indústria hoje ela já é 5.0. Ela vai ser toda automatizada. A escala 6x1 vai pegar as indústrias onde tem trabalhadores, fazer elas se automatizarem e vai colocar o trabalhador na rua. Porque é o seguinte, pega quando colocaram a lei das domésticas. A promessa era a mesma, né? O que aconteceu hoje? As domésticas trabalham mais na informalidade do que antes. Faz diário, né? Exatamente. Então, assim, não melhorou. Então, assim, é só uma... É atacar o emocional do trabalhador que pega o metrô 2 horas, fica 2 horas no metrô. É atacar o emocional desse cara para dizer que a vida dele vai ficar melhor, mas no final a vida dele vai ficar pior. O Brasil é pouco produtivo. Então não tem como a gente trabalhar menos se a gente não produzir mais. Então, assim, é uma balança. Tem setores que não vai ter Entendeu? escala, que é plantão, né? Exatamente. Saúde, educação, Então, assim, mercado, 24 horas. a gente está discutindo algo que a gente não deveria nem discutir, a gente deveria estar discutindo outras coisas. É como o trabalhador pode ter mais independência para ele discutir com o patrão dele a hora, o salário, a gente do governo parar de roubar o trabalhador na fonte e dar o dinheiro dele para ele, que é o FGTS. Que 13º salário não é um 13º salário, ele está ganhando 1/13 a menos todo mês. Então, tipo assim, não faz sentido o que a gente está fazendo hoje. O Brasil não se desenvolveu industrialmente porque a gente já começou com a CLT travando o Brasil. Então, assim, a gente precisa olhar para países que se desenvolveram. Coreia do Sul desenvolveu a indústria, Singapura, Como é a China? China, eu não sei dizer China como é por hora também. mas é por hora trabalhada. Você pode ver lá, eu morei no Canadá, é por hora trabalhada. Questão dos impostos, que a gente fala do imposto do consumo, aqui no Brasil a gente tinha que ser igual nos Estados Unidos e no Canadá. O preço na gôndola é que esse livro aqui é R$10. Tá na gôndola R$10. Passei no caixa, ficou 20, então quer dizer que R$5 foi imposto. O brasileiro não sabe quanto que ele paga de imposto, por isso que ele não se revolta. Até quando você vê na notinha aquela porcentagem lá, se você fizer a conta, aquela porcentagem é menor do que o preço real do imposto que você pagou. Vocês falam em abaixar imposto. Vai abaixar imposto e aí vai ter menos dinheiro. Onde que vai cortar? Reduzir custo, super salário, você reduz custo. Diminuir o número de políticos, assessores. Fazer a reforma política. Reforma administrativa. Reforma administrativa e política. Aí vai ter que passar pelo Congresso. E aí, como é que faz? Justamente. Aí é plebiscito, referendo? O Congresso é o seguinte, foi para o Congresso votar, a população tem que entender a força dela. A população tem que, se ela votou nos seus representantes, se me colocar lá como deputado federal, a população, quem votou em mim, tem que entrar em contato comigo e mostrar o que ela quer. Porque nós somos representantes da população. Então nós temos que representar o que o nosso grupo quer. Não, e um representante eleito, por exemplo, se o Renan é eleito, ele entra com uma popularidade muito forte. O Bolsonaro, quando ele entrou em 2018, mesmo ele não tendo uma articulação, não sabendo explicar direito a reforma da Previdência, ele aprovou a reforma da Previdência. Apesar dos pesares, ele aprovou. Isso mostra como se um presidente ele é eleito com uma popularidade forte, ele passa projeto. Então, vai justamente da força de vontade desse presidente de ter um projeto, de ter um norte e aplicar ele no Congresso. Jaque, outra coisa. Se a missão chegar no poder e vai chegar, a gente chegou com todas as nossas ideias e propostas muito claras do que faremos. Então, a população sabe o que vai ser feito. Então, o Congresso também vai saber que aquele representante está ali, aquilo ali é a vontade da população. Entendeu? Então, assim, não tem como, porque é que nem o Renan fala, o próprio político vai falar que o político do Rio de Janeiro, ele não vai querer ter os ganhos políticos de você fazer uma desfavelização.
Os ganhos políticos, não os negócios. Não os negócios, mas o ganho político de você falar assim, olha, eu contribuí com o meu projeto, com o meu esforço em Brasília, trazendo recurso, tirando essas pessoas realmente da pobreza daqui e colocando num local decente. Mas quando a criança estiver pegando o diploma da faculdade, todo mundo vai querer ser pai da criança. Exato. Agora, quando ele tá chorando lá com a fralda cheia, ninguém vai querer, né? Levar no... Mas aí que tá. O projeto ele é assim, né? Igual o feto, né? Tem que cuidar. O arranque, o inicial é o mais difícil. Por isso que, por exemplo, foi difícil pra gente concluir o partido, para juntar as assinaturas. Está sendo difícil na campanha eleitoral, mas está avançando. Ainda não está começando a pontuar. 4, 5%, apareceu com 5,8% em terceiro lugar consolidado na revista Atlas, na pesquisa Atlas. E isso mostra, tipo assim, o começo é o mais difícil, mas a partir do momento que a gente se destacar e chegar lá na frente, aí todo mundo vai deixar de parar como piada e tratar como resultado. Até os bolsonaristas vão falar que acreditava, que já sabia que isso ia acontecer. Todo mundo acredita depois. O que tem que fazer pro partido Missão, com o Renan, com o Kim, força, né? Tá faltando que industrializar, um chamado também assim para vocês. Brasil é um dos maiores países que tem muito carro, indústria da agropecuária pujante, e nós não temos uma indústria, né? Acho que foi o Getúlio Vargas que fez a FNM, né? Fábrica Nacional de Motores. O que fazer, Germano, Matheus, para que esse Brasil seja essa potência industrial, matriz energética do mundo, né, renovável? Voltando ao que você falou da parte industrial, é aquela da vontade, é você fazer com que as coisas sejam mais fáceis para acontecer. Hoje, como o custo do Brasil é muito alto, o imposto é muito alto, a gente não tem uma complexibilidade da indústria aqui, ninguém quer produzir, a gente acaba trazendo de fora. Então, ajustar isso, fazer com que as leis condizam para isso e que tenha incentivo para isso. Não digo subsídio, mas política de Estado, incentivo. O incentivo não é só dinheiro. Incentivo não é só dinheiro, incentivo são várias coisas para acontecer, entendeu? Então, esse é o engenheiro não vira Uber, né? Também. Forma e eu tenho que ter... Pode ser Uber também se ele quiser, mas assim... Mas só que dono da plataforma. Mas ele vai escolher ser porque ele quer, entendeu? Ele não vai ser forçado a isso porque não tem emprego. Eu como engenheiro de energia, quando eu me formei há 10 anos atrás, um curso novo, não tinha mercado com engenheiro de energia. Eu tive que criar o meu mercado, tive que abrir empresas de energia solar, como vários amigos na época, para hoje estar no mercado. Nenhuma. Mas assim, mais atrapalhou do que ajudou até hoje. Mas o Sebrae ajuda aquela empresa? O Sebrae ajuda. Eu participo bastante, já fiz alguns treinamentos. O Sebrae ajuda, mas assim, essa ajuda ela é mais pro intelecto do empresário do que algumas coisas. Assim, ela te dá alguns artifícios para você conseguir vencer nas amarras do Estado. Na prática mesmo é você sozinho. É você sozinho. Mas voltando sobre energia, você falou do pré-sal, de petróleo, energias renováveis. Eu acho assim, a gente tem que explorar todas. Todas são importantes, todas fazem parte da nossa matriz energética. O negócio é em qual escala nós vamos fazer e com planejamento. Hoje nós não temos planejamento, então por isso que vira essa bagunça. O Brasil precisa explorar a margem equatorial. A gente precisa explorar. Se a gente não explorar a margem equatorial, daqui 2 anos a nossa gasolina vai bater R$15. Isso é uma coisa... Você acha que tem que privatizar a Petrobras, a Eletrobras? Olha, eu só acho que tem que melhorar a gestão, seja privada ou seja pública, as duas podem ser boas e as duas podem ser ruins. Entendeu? Qual é pior, na tua opinião? Uma gestão estatal ou privada? Hoje, a privada... Eu vou falar assim, depende das pessoas, né? Então assim, porque você tem pública corrupta e você tem privada corrupta. Olha a JBS. Você tem pública boa e privada boa. Então depende quais são as pessoas que estão ali, quais são os incentivos e como é feito. Então, melhorar isso. Então, assim, a gente precisa... O governo tem que regular isso. O governo tem que regular sempre, né? Porque faz parte, né? Tudo é regulado, né? Tudo é regulado. Uma frase assim, eu queria que vocês contestassem. Quando privatizar tudo, seremos privados de tudo. Não, mas isso vai num 880, numa dicotomia que, assim, a vida ela não é preta e branca, porque justamente o MBL também amadureceu nesse sentido. Por exemplo, lá não é só privatizar tudo. Por exemplo... Tem coisa que é do Estado, estratégia, né? Por exemplo, a questão do mercado de energia é estratégia. Exato. Minérios, né? Terras raras. Exato. Você tem, eu ia comentar da questão das terras raras, onde é um interesse nacional. Só que justamente... Internacional. Também exatamente. Teve reunião com o homem lá, o maior chefe do mundo. Tem que ter a questão da soberania aí. Só que
vendo essa questão de interesse público-privado, por exemplo, o Germano comentou na questão de energia, tem que ter a regulação do Estado, só que não do jeito como é hoje, onde burocratiza demais. É um esquema, né? Tem que ter. É que assim, Eles falam assim, eu coloco muita dificuldade para vender facilidade. Exato. Né? Tem que... Joga um monte. É porque assim, como é um setor estratégico, que a população precisa, energia é um bem, está entre os 3 pilares essenciais para a humanidade, então ele é estratégico para o Estado. Então o Estado tem que ter, mas hoje o Brasil não tem estratégia em nada. Esse é o problema, não é só no setor de energia. Porque se você pega o próprio agro, a gente não tem os fertilizantes aqui produzindo tudo que a gente tem. Então uma indústria fica na mão. nossa, Então você pode ver que assim, nesses últimos... Pegar 20 anos do PT no poder, eles não planejaram nada. Então assim, a gente está só vivendo sem planejamento. Abafando escândalo, eu vejo os governos. Desde lá da época do Collor, né? Exatamente. É um escândalo aqui, um escândalo ali, abafa e negocia, aí vai no Congresso, no presidente da Câmara, no presidente do Senado, e aí o Brasil fica parado. Né? Inclusive, a grande popularidade do PT é graças ao João Santana, que falou pro Lula que basicamente, olha, dá auxílio pro povo. Que você tem um povo muito dependente, vai ficar dependente de você, eles vão ser eternamente gratos como são hoje, só que infelizmente eles não veem que isso foi simplesmente um método de dependência. Porque o você vê justamente proposta prática, não tem, é abafado escândalo, não tem proposta prática. Mas eu faço uma provocação, talvez não é dependente, é um povo carente. Não, com Estado, certeza. Né? É... Ele fala, ninguém me dá nada, sabe como é bonito? Não, com certeza. Me deu alguma coisa, eu voto nesse cara, porque ninguém me dá nada, né? Com certeza, inclusive. Ele nem precisa daquilo lá tanto. Com assim. certeza, inclusive você está falando que é importante a parte de humanização, e eu concordo. Só que justamente a gente tem que dar uma porta de saída para essa pessoa. Olha, ingressa com as pessoas necessitadas com o Bolsa Família e, por exemplo, tem um homem saudável de 20 anos do Nordeste, ele tem Bolsa Família, só que ele pode muito bem trabalhar. Então você dá uma porta de saída para a pessoa, você coloca trabalho. Eu não estou naquele escambo ainda dentro da colônia? Força de trabalho, eu acho assim. É um escambo, né? Pra sair, vambora. Exato. Para sair desse incentivo é força de trabalho. Chegou lá no CRAS, 33 anos, sem nenhuma deficiência física, sem nenhum problema, para pedir o Bolsa Família, a primeira coisa que vai ser para mim é um trabalho. Eu acho que capacitação é e caminhar. Eu acho que é isso, assim, a gente precisa, só que assim, criou-se essa dependência, então a gente ficou sem o planejamento de sair. Então, por exemplo, tem vídeo na internet, você pode pesquisar, de uma pessoa comemorando que ela estava indo sacar o seu Bolsa Família, ali fazia 20 anos. É o jeitinho brasileiro. Aquele dia fazia 20 anos que ela estava sacando o Bolsa Família. Imagina você ficar 20 anos dependendo do Bolsa Família. Tem alguma coisa errada aí. Primeiro com a pessoa, né? Mas com o Estado também. Mas porque a mentalidade, não mudou a mentalidade daquela pessoa. Impediu as pessoas de... Os generais que ganham também, né? Mas só que assim, que você falou... né? É o Bolsa Milico. Aquele é uma bolsa um pouquinho mais gorda. Só que ela comemora também. Não, comemora, mas assim, isso aqui hoje... Tem um privilégio demais, né? Sim, não. Uma coisa que a gente fala muito na missão é que o brasileiro, ele deixou de sonhar. Ele deixou orgulho nacional. Você vê, o bolsonarismo é uma faceta assim, do orgulho, o resgate da bandeira, das nossas cores, né? Mas ele roubou, né, esse orgulho assim das pessoas. Você acha que né? o Partido de Missão tem que agir nisso também? A gente tem que vai recuperar esse orgulho nacional, porque o problema do bolsonarismo foi esse. Eles justamente trouxeram essa parte de orgulho nacional, orgulho à pátria, orgulho a algumas coisas. Deus, pátria, família. Só que quando chegou lá dentro, basicamente vendeu o Planalto inteiro para salvar o filho. O Bolsonaro nunca foi de direita, né? O Bolsonaro sempre foi do centrão, ele mesmo já falou. Ele estava lá já no Congresso há quantos anos? Ele foi um cara que ele simplesmente, como um bom político do centrão, se aproveitou do vácuo do poder naquele momento das manifestações, entrou, deu a sorte de ser um cara carismático, isso ninguém pode tirar dele. Ele tem carisma, ele sabe como falar. É um cara então, humilde, assim, um cara humilde, mas que mora em condomínio de luxo, né? Simplão. Então assim, ele foi de encontro com a linguagem do... Exato. Mas só isso, ele usou isso pra quê? Pra roubar a alma das pessoas. Ele roubou a revolução. A gente podia ter matado o PT. O PT hoje poderia não existir. O Lula estava preso. O Bolsonaro entrou no poder, o Lula estava preso. E ele terminou perdendo pro Lula. Olha o que ele fez, ele conseguiu soltar o Lula, porque segundo o Flávio, o Eduardo Bolsonaro, um dos filhos dele falou que era melhor, que contra o Lula eles ganhavam, então soltaram o Lula. Quem indicou o Cássio Nunes foi o Bolsonaro. Inclusive, na votação do Cássio Nunes a favor do Lula, o Bolsonaro falou, se tiver que soltar o Lula, que se solte. Olha o absurdo dessa frase, cara. Se tiver que soltar o Lula, que se solte. Então, assim, foi justamente
soltaram o Lula e perderam pro Lula. E no final quem tá preso é ele. Olha como ele no final das contas, ele era, O que desculpa a vocês palavra, acham dos burro. que estão presos o 8 de janeiro? Foi tentativa de golpe? Não foi? Qual a visão do Partido Missão? Quanto àqueles protestos, aquela invasão lá, O que foi? dosimetria das penas? O bolsonarismo usou as pessoas mais sensibilizadas, a questão dos idosos, aquelas pessoas, para fazer aquela balbúrdia lá. A questão que eles cometeram, eles realmente cometeram, depredaram o patrimônio público e deve-se ter uma punição, mas uma punição proporcional, não a punição que se teve. Porque o problema foi esse. O bolsonarismo usou as pessoas, assim como usa o tempo inteiro, usou aquelas pessoas para poder provocar aquela balbúrdia e, tipo assim, justamente manter o cenário de fogo no país, de um contra o outro, de manter aquele cenário contra o sistema, entre aspas. Então, o problema que aconteceu ali foi isso. O que deveria ter acontecido é uma punição, mas uma punição proporcional. Não a punição que teve, que, assim, basicamente o STF sentou em cima e falou assim, não vão sair e acabou. Inclusive, assim, se colocando como dono do jogo. Explica pra gente, vocês eram do MBL, ainda são do Movimento Brasil Livre, né? Eu sou... E como que é esse movimento? Qual que é a relação aí com o Partido Missão? E uma pergunta para vocês. Quando começar a encorpar o movimento, ele não tende a polarização também? Até com o pessoal do centro, da esquerda? A gente... E a Missão partido de direita, né? Isso. Ou a extrema direita, é centro-direita. É que assim, a determinação esquerda-direita ela é muito vaga. Porque, tipo assim, por exemplo, a gente é de direita, mas a gente é contra o Bolsonaro. O Brasil é tipo assim, direita é Bolsonaro e esquerda é Lula. Não, não é Brasil, Argentina, Palmeiras e Corinthians. Não é preto e branco. O que coloca é que, tipo assim, que o Bolsonaro ele roubou esse título da direita, mas seria, por exemplo, a direita como se fosse um lado mais privatizador e a esquerda um pouco... Estado livre. Outro estatal, e outro mais estatal. Liberal, capitalista com valor em família. Se fosse resumir. Só que o MBL, como o crescimento dele, ele já começou a se polarizar. Tanto que a gente é polarizado contra o bolsonarismo e contra o petismo. Só que justamente com essa campanha... É a terceira via mesmo. Exato. Com essa campanha, com a questão da campanha do Renan, a gente está cada vez mais crescendo, ganhando mais visibilidade. E assim, a polarização ela vai existir, querendo ou não. A questão é justamente as propostas, o norte correto que tem que se ter. Porque tem duas vertentes, né, meninos? É uma vertente social-econômica, de projeto social, e a outra ideológica pautada em algumas questões, né? O GLBT, o aborto. Como é que o Missão se posiciona com essas questões? Posso antes de falar dessa questão, voltar lá no 8 de janeiro, que você falou, das pessoas, se houve golpe ou não teve golpe? Eu acredito que a palavra golpe tá um pouco fora de tentativa contexto. De golpe, né? Tá muito fora de contexto, igual tudo nazista, tudo é fascista, tudo é não sei o quê. Tudo é comunista, socialista. As pessoas não sabem o nome da palavra. Direito. Mas assim, crimes ocorreram, mas ocorreram crimes de depredação a patrimônio público, essas coisas, invasão. Então assim, que vai ter uma pena para esse crime. Então, condenar essas pessoas, poxa, a 17, 14 anos de prisão é muito. Mas tem um que faleceu, né? Sim, e agora eu pergunto para você, ontem, na USP, estudantes da USP, mas com coisa na cara, com o rosto fechado, foram lá e quebraram a USP. Derrubaram a porta da USP, invadiram, depedraram. Será que eles vão pegar 14 anos de prisão também? Ou para eles não vai acontecer literalmente nada? Porque são estudantes da USP, de movimento estudantil, controlados por partido de esquerda, porque estava todo mundo de vermelho, bandeira de partido político e movimento estudantil. Eu acho que assim, a gente até dentro das universidades, o próprio estudante tem que entender que o movimento estudantil ele é importante, mas o movimento estudantil ele é apartidário. Porque ele é um movimento estudantil, o partido estudante é o estudante. Entendeu? Não é o PT, não é o PT, não é o PSOL, não é o... sei lá, o partido que for, não é a missão. Falta esse debate dentro das universidades, então assim... Seja ela pública ou particular, né? Sim. Eu nunca vi um debate de um neoliberal capitalista e um comunista. Eu nunca tinha que ter um parlatório lá, sabe? Mas concha acústica e fala, ó, debate aí no argumento, cara. Tá melhor que os podcasts, né? Então, sobre o 8 de janeiro, eu acho que assim... Teve crimes, mas não foi esse golpe como foi. Então, as pessoas precisam ser punidas, mas com o rigor do que elas fizeram mesmo, entendeu? A abolição do Estado Democrático de Direito. Você acha que aquelas pessoas que invadiram ali, elas iam ter condições de tomar o Brasil? Vocês acham? Quem arquitetou aquilo nem tá aparecendo? Exato. Talvez. Porque tem muita contra-inteligência. Eu converso com um cara que é bolsonarista, ele fala, não, ali eram infiltrados.
Aí o outro, não era. Aí era o golpe, não ia nem estar falando nisso, porque não ia ter mais democracia, seria uma intervenção militar, uma ditadura. Como você vê o período militar? Foi bom pro Brasil? Foi ruim? Ganha Oscar fazer filme? Eu não vivi nesse período, então eu não tenho a minha própria Milagre opinião, né? Teve na época. Mas se você conversa com os mais velhos, que são principalmente da nossa região, meus avós, os mais velhos, existia lei e ordem. A reforma agrária que foi feita naquela época para a nossa região foi uma reforma agrária muito bem feita, que foi o que transformou o nosso estado no que é hoje. Provavelmente teve sim excessos de... Começou lá no Cande, né? Aqui, né? Com a Colônia Agrícola Nacional de Dourados, que era do Getúlio, aí foi impulsionado, né? Então, assim, muita gente fala que é bom, como muita gente fala que é ruim, mas eu vejo assim, o Brasil, pelo menos nessa época, a gente avançou um pouco. Entendeu? É igual o Getúlio, né, que tá falando da Cande aqui, da Colônia Nacional Agrícola de Dourados, por isso tem a Vila Vargas, o Colégio Presidente Vargas. Ele é dito como ditador, né? Aí desenvolveu, fez todas as empresas que existem hoje, que estão querendo privatizar ou manter estatal, mas quem faz não é lembrado, né? Exato. Vamos dar um alô aqui para quem nos segue aqui, ó. Vinícius Santos Piai, o João Paulo Oliveira, bom dia, muito bom. O Adriano Carteiro, esse aqui é do PT, ó. Mais 70% dos trabalhadores aprovam o fim da escala 6x1. Nesse sentido que ele está falando, ele tem que atender o povo. Só um pouquinho, segura aí. O Adriano ainda continua. Não existe você discutir com o patrão se não tiver uma regulação. Quem dera o poder, o dinheiro vai escravizar os trabalhadores. O Gabriel Ferreira manda também um bom dia. O que você acha disso, essa negociação, essa queda de braço? Ele falou assim que 70% dos trabalhadores não querem fim da escala 6x1. É que tem um movimento, cara, de 100% das pessoas querem ficar em casa todo dia sem trabalhar. Então, assim, entendeu? Mas entendeu? Tipo assim, eu conheço todo mundo que fala, tem que sair, senão... Mas entendeu? Nessa coisa. Agora, assim, todo mundo quer trabalhar menos, mas aí você quer ganhar igual. Mas e aí? Como que vai produzir? A gente tem que entender que, do jeito que a vida é hoje, você gostando ou não, você aprovando ou não, tudo é dentro do capitalismo. Você tem que produzir alguma coisa, vender, ganhar dinheiro, você troca a sua hora trabalhada pelo recurso, você compra... Vende férias, né? Tem cara que vende férias. Entendeu? Então, tipo assim... Que a ideia dele, eu quero comprar um carro, quero ganhar um pouco mais. Eu acho que assim, se você quer trabalhar, do jeito que é hoje, a gente proíbe as pessoas de serem independentes. Hoje, se a pessoa ela quer trabalhar mais, ela não pode. Esse negócio de proibir, vocês têm empresa, né? A gente aqui é empresa limitada, tem um pacote, né? O americano já é company, Texas Company. Ela é uma companhia, você vai ganhar o mundo, né? Você pode incorporar o dos quinais que falam, né? Então assim, tem que mudar isso também, essa mentalidade do você é limitado, você é meio, não pode ser micro, não pode ser grande. E como que o partido vê assim de incentivar? Eu sou pequeno, mas eu quero ser uma companhia, eu quero aumentar. Vai ter um incentivo para esse que contratar mais? A ideia do partido é incentivar contratações e também facilitar demissões para que você tenha um mercado de trabalho mais flexível e as coisas não sejam tão amarradas. Porque do jeito que é hoje, é tudo muito amarrado. Você não pode fazer isso. Por exemplo, hoje, dependendo de algumas profissões, se for um dia de feriado e a empresa quiser abrir ou a indústria quiser trabalhar, você tem que conversar com o sindicato para ver se o sindicato, na convenção, decidiu se o trabalhador pode ou não trabalhar naquele dia. Pô, mas que ele seja o trabalhador... Isso seria o quê? Uma norma presidencial? Não, acredito é lei. Não, é lei, gente. Então, depois tem parlamento. Essas coisas todas vão ser aprovadas através de leis. Passa lá no Congresso que nós temos hoje? Eu acho que sim. Passa ou não passa só no dia que a lei está lá. Porém, a gente tem que, primeiro, pensar ela e colocar ela para discussão. Porque assim, ela não vai passar se ela não entrar na discussão. Ela não vai passar se ela não for criada. Entendeu? E essa lei de 6x1 de hoje, ela é, assim, basicamente é pro Lula ganhar eleitoriedade, porque justamente, tipo assim, ele coloca, vou acabar com a escala 6x1, diminuir para 5, por exemplo. O que vai impactar em efeito real na prática é basicamente, por exemplo, quem tem uma escala 6x1 vai passar a ter 5, vai diminuir o salário dela, porque o patrão vai fazer conta. As coisas vão ficar mais caras, a vida da pessoa vai piorar, Ou então vai desempregar pessoas. Você tem hoje empresas que têm escala 5x2. Só que então, você tem empresa, por quê? Porque depende dos ramos, muita atividade. Exato, né? Tem escolha de empresário. Você tem atividades que, por exemplo,
precisa muito abrir no 6º dia. Só que isso depende do tipo de empresa. Esse projeto basicamente vai fazer com que ou diminua salários, ou mande embora pessoas, ou torne caros. Eu acho que tem setores que não vai afetar em nada, que ele já está em outro modelo, né? Diferente. É plantão, é escala, já é assim. Vai aumentar a pejotização, eu acredito, se você... Porque assim, essa lei ela não está sendo discutida. Ela está vindo de cima para baixo, sem analisar quais são os impactos. Jogou pra torcida. Porque jogou pra torcida, entendeu? Eu sou santista. Cara, eu quero que o Neymar vá pra Copa. Entendeu? Eu quero que ele vá pra Copa. O Brasil ganha a Copa, seja com quem for. Mas entendeu? Eu já joguei pra torcida. É tipo aquele cara que é jornalista esportivo, que ele só fala bem daquele cara pra pegar os caras que gosta. Tem o cara que só fala mal pra pegar os caras que não gosta. Então assim, no final das contas, e a vida do brasileiro, no final do dia, na hora que eu for no mercado, sair do meu trabalho, vou no mercado, eu consegui comprar mais ou comprar menos? Nos últimos 20 anos do Brasil, sempre a gente está podendo comprar menos. Olha a Coca-Cola essa semana, você viu a notícia da Coca-Cola? Coca-Cola vai reduzir a Coca-Cola de 2 litros para 1,2 litros no Brasil. Isso é a reduflição. Por quê? Porque o brasileiro não consegue comprar uma Coca-Cola de 2 litros. Tá então, caro. lado bom e lado ruim, isso da saúde, não entra numa outra parte. Mas é um exemplo, mas se você ir no mercado, tudo está reduzindo. Vai no mercado e vê as coisas. Não é estratégia do mercado? É reduflição. Você vê essa regulação do mercado igual agora que está acontecendo lá em casa, na tua casa, aqui todo mundo, até aqui no estúdio. Essa recolhimento dos produtos do IP. Tem gente falando que apoiou um candidato, está tendo uma perseguição. Como você vê essa regulação da Anvisa? Tem que ter menos Estado? Tem que ter mais fiscalização? Eu acho que assim... Até nessa questão de reduzir, né? Era 1 litro, eu ponho 700 ml. Não, isso aí a empresa pode fazer. Reduzir o tamanho do produto se chama reduflição. Como tem a inflação, tem a reduflição que é para você manter... As coisas diminuem e manter o mesmo valor. Mas agora sobre a regulação da Anvisa, essas coisas, eu acho que assim... Tem que existir regulações, que não o colega falou, mas elas têm que ser feitas de uma maneira imparcial e feita de uma maneira que desenvolva, o ganha-ganha, tem que ser bom para todo mundo. Porque hoje as regulações elas são feitas de uma maneira que às vezes até persegue alguns ramos, persegue alguns empresários, igual você falou. Por exemplo... seria só concursados públicos de carreira federal para ter essa imparcialidade? E essa pejotização? Eu acho que isso aí se é concursado, se não é indiferente. Assim, tem que ser as pessoas que querem fazer isso. Você acha que isso, o cara da PJ, que são as pessoas por boas. gestor, ele vai ser imparcial? Se você for bem regulado, sim. Então, eu acho que assim... Mas quem regula? Se ele é o regulador? Não, resolve? Ele vai ter os parâmetros da regulação. É tipo assim, eu tenho um negócio que ele tem que estar entre... auditoria interna. É tipo assim, vamos supor que eu tenho uma linha aqui, uma régua. Eu tenho que estar entre 2 e 3. Eu tenho que estar entre 2 e 3. Se passou de 3 está errado, se está menos de 2 está errado. Se está entre 2 e 3 está certo. Tipo assim, é uma coisa que é meio que, vamos dizer, é exato, entendeu? É que nem a questão da Anvisa. Tipo mas assim, hoje não funciona assim. Vou te dar um exemplo. Você pega a ANEEL, dentro do setor de energia elétrica. A ANEEL é a Agência Nacional Reguladora de Energia Elétrica, que ela nasceu para regular para o consumidor. Sim. Hoje ela não regula para o consumidor, ela regula para as concessionárias. Você acha que privatizar a Energisa foi bom ou ruim? Acredito que tivemos pontos bons e tivemos pontos ruins, entendeu? O problema não foi privatizar, foi como aquele contrato de privatização foi feito, quais foram os gatilhos que foram colocados ali. Assim como a estrada, Isso, entendeu? Então assim, o problema não é privatizar ou não privatizar, é o como. Como fazer? É como foi feito, como está sendo feito. Hoje ele está sendo feito apenas por interesse político, onde o cara que privatizou é um político corrupto, esse cara que comprou também é corrupto e eles estão fazendo um negócio entre eles e a gente que... Sendo estatal ou privada, vai ter o conchavo. Tentaram taxar o sol, né? Você trabalha com placa solar. Como é que foi isso aí? Agora acabou, né? Vamos lá. Isso aí foi em 2019. Em 2019, como a energia solar ela traz independência para as pessoas... Lei Ramsés. As pessoas elas geram sua própria energia, elas economizam, o governo arrecada menos, o jeito que é o modelo econômico do setor elétrico arrecada menos... Nós somos inimigos dessas pessoas. Ou elas nos tratam como inimigos. Entendeu? Então, assim, eles estão desde o começo tentando matar o setor. Em 2019 tentaram, o Movimento Solar Livre nasce ali, que foi um movimento que eu fiz parte, de uma associação nacional, onde a gente conseguiu fazer a maior audiência pública da história da ANEEL. A ANEEL teve que cancelar a audiência pública, levar para o salão do exército de tanta gente que tinha. Beleza, seguramos, conseguimos fazer o marco legal da geração distribuída em 2022, que foi a Lei 14.300.
Mas de lá para cá as concessionárias vêm interpretando a lei de maneira a beneficiar elas. Controlam, eu tenho uma placa solar lá, tem que mandar para a Energisa, para ela verificar, ela devolve. Então assim, eles controlam ali, vão controlar tudo, né? Mas é que tá, o que esses grandes setores, as agências reguladoras não entenderam que é o seguinte, nós estamos na era do consumidor. A população hoje mudou, os incentivos mudaram, as pessoas mudaram. Então se o setor elétrico como é hoje, ele não entender isso, já você vai ter energia solar, certo? Você vai colocar uma bateria na sua casa, você vai desligar da rede. E aí vai ser um movimento de muitas pessoas fazendo isso e todo esse sistema vai acontecer o quê? Colapsar. Então assim, eles têm que entender que não é brigando com o consumidor, e sim se atrelando ao consumidor, incentivando o consumidor, ajudando, regulando de verdade, regulando para o consumidor. Mas infelizmente as agências reguladoras no Brasil, que surgiram ali na década de 90, a grande maioria, todas elas, como surgiram, como foi feito e ao longo do tempo, só regulam contra o consumidor. Porque os diretores são pessoas que trabalharam, vou dar a ANEEL mesmo, pessoa que trabalhou 15, 20, 30 anos na Energisa e quando ia ser mandada embora ganhou de consolação um prêmio de confiança, um cargo na ANEEL. E chega no final do dia, essa pessoa ela não defende as pessoas, ela defende a empresa que ela trabalhava. Existem inúmeros casos de corrupção da ANEEL, diretor que viaja com cartão corporativo da empresa CEO, que ele trabalhava. Antes ele era gerente, agora é CEO. Exatamente. Então, assim, o problema do Brasil está sempre no como. As pessoas que nós colocamos lá, então, dentro do Partido Missão, uma coisa que as pessoas, pouca gente sabe, mas a gente, para estar aqui, eu, o Matheus, como pré-candidato, as pessoas que trabalham na Missão, a gente faz uma academia, que é chamada Academia Valete, onde nós nos preparamos, nós estudamos para ocupar esses cargos públicos. Tem que se preparar. Para estar ali, entendeu? Para saber tem uma o que peneira para entrar na missão, não é qualquer um. Exatamente. A gente não quer só o cara que faz videozinho na internet, ele é popular porque ele tem seguidor, entendeu? Queria que vocês comentassem aqui, ó, tá aqui, o Valete, né? O judiciário contra as cordas. O judiciário está interferindo muito no legislativo, está legislando, está mandando, tá um poder soberano. Qual a visão de vocês? Eu acho que assim, não tem ninguém que consiga falar que não está, né? Exato. Eu acho que com certeza tá. Não tem ninguém que consiga falar que não está. Exato. Tá se metendo em todo quanto é tipo de assunto, seja por popularidade, seja por outros motivos. E assim, justamente tem que ter um governo que breque isso. O Bolsonaro se elegeu com a bandeira de que iria brecar, só que a lei de brecar as decisões monocráticas do Supremo foi vetada pelo Bolsonaro. Então, como que um governo que se diz que vai acabar com o Supremo veta uma lei que proibia a decisão monocrática? Então, a gente tem que ter um governo que justamente coloque o STF no lugar. Não vai ter decisão monocrática, esse tipo de abuso que vai começar a ter, não vai começar a ter, mas o STF está vindo contra. Então, olha só, eu tenho senadores, vocês não foram eleitos pelo povo, então vamos fazer valer o voto do povo. STF que não guarda a lei, que essa é a obrigação do STF, guardar a Constituição, tem que sofrer as penalidades da própria Constituição. Vamos fazer o STF brasileiro, só para continuar, se você comparar o STF de outros países, o STF julga apenas ações constitucionais. Ele guarda a Constituição. O STF brasileiro, ele acaba julgando pessoas, julgando casos comuns. Então, assim, enquanto você pega o STF dos Estados Unidos, ele julga 50 casos no ano, aqui no Brasil são mais de 3 mil casos. Então, assim, a gente precisa ter um STF que é anônimo. Hoje, a gente sabe os 11 do STF e não sabe os 11 que vai para a Copa. Olha, que isso? Ou os juízes daqui, né? Entendeu? Então, assim, como que isso está mais perto da acontecendo? gente. Como que isso está acontecendo? Então, assim, cara, o juiz do STF tinha que ser um cara anônimo. Ninguém nem sabe quem que esse cara é. Entendeu? Ser Supremo, né? Supremo. Isso, então assim, e ele tá ali. Agora ele se mete em tudo. Problema da Constituição brasileira, que tudo está na Constituição. Esse é um problema da Constituição. Então, como isso tudo está na Constituição... São constituições diferentes, as cartas magnas. Isso, né? tudo e lá é mais enxuto também, né? Porque da Inglaterra é 5, 6 artigos, né? Então a gente precisa pensar nisso. Nossa, é muita lei, muita norma. Será que, isso é uma coisa que a missão traz bem forte, será que não está na hora de uma nova Constituinte brasileira? Será que quando a gente fez a nossa Constituição no passado, a gente não estava cheio de medo da ditadura militar, tudo era medo, aí tudo virou direito, mesmo sem precisar, porque imunidade, né, porque tudo era medo. Então será que não está na hora de a gente discutir de novo? E aí o que a missão traz se for fazer uma nova Constituinte, tem o parlamento lá, quem participar da Constituinte, o político, seja deputado, senador, participar da Constituinte, ele vai ficar inelegível pelos próximos 10 anos.
para que ele não possa fazer aquilo ali como política eleitoreira, porque ele está fazendo aquilo literalmente pelo Brasil. E foi uma fala de vários generais, né? Entendeu? Eles estão fazendo a Constituinte para eles, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que começar a pensar nisso. Então, assim, como a gente vai pensar? É aqui, as pessoas ouvindo sobre isso, o partido conversando. propõe uma mudança bem profunda, eles vão lá nas entranhas. Ó, a outra edição aqui da Valete diz o seguinte, né, MBL, o lobo da Faria Lima, um escândalo do Banco Master. Participação de Fabiano Zetel, André Valadão, Ciro Nogueira, Ibanhas Rocha e Dias Toffoli. É muito assunto para um tempo que está acabando, né? Falta 10 minutos. Mas como você vê essa entrada aí da Igreja Lagoinha, a CPI do Banco Master vai para frente, vai ficar parada depois da eleição, não vai dar nada, vai acabar em pizza, vai acabar em resort, né? Sei lá. E... Vamos lá pro Itaiaia. E como é que você vê aí algumas figuras do Supremo Tribunal envolvido, igreja, políticos importantes? Esse aí é mais um escândalo que já está sendo tapado de novo. A gente já teve Mensalão, Petrolão e agora o próximo escândalo, que é o escândalo do Vorcar, sendo tapado de novo. Só que dano maior, né? Você pega a questão de valores, 50 milhões de reais. E você, bilhões, né? Exato, e você tem isso que você sabe, né? E você tem as esferas de poder envolvidas são todas, por isso que está tendo essa facilidade tremenda para poder tapar esse escândalo, porque, por exemplo, na época do PT, era mais o PT envolvido, a questão mensalão. Agora, o Vorcaro, você tem a questão de que ele, por ninguém exemplo... larga a mão de ninguém, vão todo mundo junto. Não, o Ciro Nogueira teve busca e apreensão agora, acho que foi ontem, em questão de mesada que é recebido do Vorcaro. O Ciro Nogueira foi... Mesada de 500 mil por mês, meio milhão por mês, o Vorcaro pagava. O Ciro Nogueira ele veio de uma família tradicional. Não, né? o Ciro Nogueira foi um dos braços direitos do Bolsonaro quando estava no governo. Foi ministro do Bolsonaro. Exato, foi ministro de lá do Planalto. E agora com o Lula teve 4 visitas dos Vorcaro no palácio dele. E você teve também onde foi o nascimento dele, lá no Credit Suisse, lá na Bahia. Começou com o PT. Um envolvimento absurdo. Então, assim, você tem todas as esferas, você tem o STF, inclusive, comprovado pela própria delação do Vorcaro, onde a esposa dele recebia 129 milhões de um contrato anual. Então, você tem todas as esferas de poder envolvidas nesse escândalo. E vai provavelmente ser abafado de novo, infelizmente. O Valdemar da Costa Neto falou, não, isso aí não pode parar, a gente arrebenta tudo, né? Acaba tudo. Agora que você falou em Valdemar da Costa Neto, agora vou tocar ali nos bolsonaristas, né? Como que eles se dizem de direita, onde o chefe deles, o principal líder deles, estava no mensalão com o Lula, foi preso junto com o José Dirceu. Como que esse cara vai acabar com a corrupção? Como que ele é Deus, pátria e família? Agora, eu queria que os bolsonaristas me explicassem, porque eu não consigo entender. É uma dúvida, tá, gente? Então, assim, não é uma provocação, é uma dúvida. Eu queria que vocês me explicassem como que vocês confiam nesse cara. No Partido Missão, esses políticos tradicionais, como figurões, né? Valdemar da Costa Neto, esses famosos. Vocês falaram, eu quero me filiar no Missão, eu quero. Não conseguiram, já tentaram. O Missão vai bloquear. Já tentaram atrapalhar a construção do Missão, já tentaram se filtrar dentro da construção do Missão e assim, não conseguiram. Teve figuras aqui regionais? Nacionalmente, no caso, né, porque a criação do partido foi nacional, já tentaram atrapalhar a criação do partido e tentaram bloquear de qualquer maneira. Não conseguiram e não vão conseguir. O próprio Renan, que é o nosso presidente do partido e nosso pré-candidato a presidente, ele relata no podcast que ele tem todo dia à tarde, que são as análises renais, ele conta as experiências de figurões desses partidos que vêm, mas eles vêm no jogo da velha política, tipo assim... O que você quer, né? Tipo assim, me dá o diretório lá do seu estado, que eu faço 2, 3 deputados meu aqui, em troca... Porque hoje, como que funcionam os partidos políticos? É como se fosse uma franquia. Tem a franquia estadual, a franquia municipal, e esse cara dono da franquia, ele faz... Não, assim, mas esse cara que é o dono da franquia, que é o presidente do diretório, ele usa o partido para ganhar dinheiro. Ele só usa isso para ganhar dinheiro. Ele não usa para fazer candidato nem nada. O objetivo dele é outro ali. Então, enquanto o nosso objetivo ele é outro mesmo. Nosso objetivo é tornar o Brasil, em 30 anos, uma das 5 nações mais poderosas do mundo. Porque nós somos grandes, então nós temos que pensar grande. Como você falou no começo do podcast, nós somos grandes, então nós temos que pensar grandes. Tudo, né? Não, nós temos todos os recursos. Então, assim, cara, a gente tem que ser líder em tudo. Nós temos que ser líder em produção de energia solar, líder em produção de terra rara, fazer bateria, porque nós temos aqui também... Líder de alimentos. Líder de alimentos. E a gente não faz por quê? Corrupção, falta de vontade política. Tem uma interferência externa aí para falar, não deixa... Eu acredito que tem sim também. Por exemplo, você pega essas ONGs aí na Amazônia. Um monte de ONG aí da França, de não sei na onde, da Europa, boicotando o quê? Boicotando o nosso agro. Eles estão aí pegando dinheiro público para jogar contra a gente.
Entendeu? A COP30 foi isso, nós gastamos bilhões lá no Pará para trazer um monte de sabotador. Urubu, né? Andando lá, voando lá na praça. Para trazer um monte de sabotador no nosso território para vir aqui sabotar a gente mesmo. Olha isso. Sai para candidato, pré-candidato, né? Vai tentar, né? A candidatura para estadual. O que precisa para melhorar o Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul, eu vou muito na questão, por exemplo, agora saiu, acho que foi ontem, a Motiva querendo aumentar o pedágio dela em 40%. A gente tem, por exemplo, um problema muito importante que é, por exemplo, a duplicação das rodovias. Nem 1% das rodovias são duplicadas. A gente tem deputado estadual lá que não fiscaliza. A gente teve a CCR em... Vem uma verba agora bilionária para as estradas, né? Do Mato Grosso do Sul. Não, A verba sempre vem, né? Não. A verba sempre vem. O negócio é se eles usam mesmo a verba ou para que usam. A verba sempre vem. A arrecadação da CCR sempre teve, foi absurda. Só que nunca teve fiscalização. A gente tem deputado estadual, a gente tem vários deputados estaduais lá que estão só assim, não tem fiscalização sobre esse tipo de coisa. Então a gente precisa de deputados estaduais que vão muito na questão da fiscalização, porque a gente tem verba no nosso estado, a gente tem uma arrecadação de 22 bi, só que não é usado. A gente tem nosso estado é muito forte em agro, muito forte, muito produtivo, só que a gente tem que melhorar isso. Foi assinada agora a concessão da celulose, que é a rota da celulose. Sim. E assim, agora vai bater 100 dias que eles não estavam fazendo o trabalho do jeito que deveria. E eu não vi deputado estadual fiscalizando. Então tem que se ter fiscalização decente sobre o que é feito nas verbas. Porque a partir do momento que a gente começa a ter cobrança, por exemplo, teve uma revista que fez uma matéria sobre a rota da celulose, e assim, fez com que a concessão trabalhasse muito em pouco tempo. Por quê? Por causa de fiscalização. Tem que cobrar, né? Exato, tem que cobrar. Então, assim, a gente precisa de mais cobrança. E agora a rota bioceânica, né? Exato. Gente, o papo vai longe, já estourou nosso tempo. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, Germano e Matheus, para o nosso público, onde que acompanha vocês nas redes sociais, como é que faz para obter o livro amarelo, quem queira se filiar ao Partido Missão, ser um missionário? É quase isso. Vamos lá, deixa uma mensagem aí para quem nos acompanha, então, agradecer todo mundo. Bom, pessoal, agradecer quem esteve com a gente aí nesse papo. Quem quiser continuar mais nessa conversa, pode ir lá nas redes sociais, @ngcaires_ms, ou se você digitar Germano Caires também nas redes sociais você vai achar. E estamos aqui como pré-candidato a deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, para transformar a nossa Dourados. Dourados tem tudo para ser uma cidade modelo. Dourados tem os recursos, tem pessoas de capital intelectual muito alto. Então nós precisamos de um deputado federal aqui na nossa região que queira desenvolver a nossa cidade. Então, um dos principais objetivos meu como pré-candidato, caso eu chegue lá, é conseguir integrar essa nossa comunidade acadêmica junto com a indústria do nosso estado e fazer nós nos desenvolvermos, porque você acabou de falar da rota bioceânica. O Mato Grosso do Sul vai se tornar a porta de entrada do Brasil. Então, como porta de entrada do Brasil, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Enquanto a gente está deixando as oportunidades passar e ninguém está aproveitando. Então, para aproveitar os projetos de vontade, capacidade. Então, tomar posse do nosso país, né? Sim, e a gente precisa ser capacitado. Então, assim, além de engenheiro, eu já sou empresário há 10 anos, tive experiências fora do país, de vivência. Então, assim, a gente quer realmente pessoas capacitadas para transformar, para cuidar do Mato Grosso do Sul, cuidar da cidade, cuidar de Dourados, para que a gente vê muito aí os deputados, trouxe não sei quantos bi, não sei quantos mi, faz propaganda, faz outdoor, e aí a gente não vê. Eu vi no seu podcast passado, você nos falando, Dourados antes parecia que era melhor do que é hoje, né? Parece que ficou pior. Então a gente precisa transformar Dourados numa cidade melhor. Então, tá bonita. Então, assim, conforme o tempo passa, a gente precisa evoluir, né? Não regredir. Então a gente precisa evoluir. Caixa eletrônicos, né? Só, trouxe tanto de emenda. Isso. Então é isso. Peço que vocês acompanhem o nosso trabalho nas redes sociais, Germano Caires, Facebook, Instagram, YouTube. E a gente está aí de portas abertas. Quem quiser pode ligar, pode mandar mensagem, pode procurar, sair nas redes sociais ali o endereço da minha empresa, pode ir lá na minha empresa falar comigo, as portas estão sempre abertas para a gente poder entender a população de Dourados, do Mato Grosso do Sul, o que vocês precisam para que a gente, nessa missão, transformemos a nossa cidade. Muito bom. Obrigado a todo mundo, cada um que acompanhou aí. Eu me chamo Matheus Quadro, sou pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Missão. E, cara, você que assistiu até agora, você viu um pouco do tamanho do nosso projeto que a gente tem pro Brasil, como realmente norte, como realmente projeto.
Então, é isso, a gente vai tornar o nosso Brasil glorioso, vai tornar o nosso futuro glorioso, a gente pode tornar tanto o nosso país quanto o nosso estado. A gente começar a fiscalizar a questão do estado, começar, por exemplo, a se preocupar com saúde, que é uma coisa que está muito problemática no nosso estado. Você pega a própria cidade aqui, que está com muito problema em cima disso. Então, a partir do momento que a gente tiver políticos que realmente se preocupem com políticas de estado, a gente vai começar a ter alguma mudança real no nosso cenário, na nossa sociedade. E é isso. Legal, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Eu desejo um excelente final de sábado, um excelente final de semana. Um parabéns aí estendido a todas as mamães, né? Proteção às mulheres, que Deus abençoe, assim como Nossa Senhora Mãe de Jesus, cada lar nesse domingo dessa nossa cidade, todos que nos acompanham. Desejo um excelente final de dia, paz e bem, tamo junto, até o próximo Tereré e Resenha.